Fala, investidor. Passando aqui hoje para a gente falar um pouco sobre a carteira de fundos imobiliários, tá bom? Alguns me perguntam, né, a questão de quanto se deve colocar em ações, quanto se deve colocar em fundo imobiliário, renda fixa, enfim, mais ou menos o seu perfil de investidor, tá bom? Aí pensando nisso, é, eu venho falar hoje um pouco de você sobre a minha carteira pessoal, tá certo? A minha carteira de fundo imobiliário, quanto ela tá me rendendo, quais são os ativos que eu tenho nela, tá bom? Como é que tá a situação atual dela hoje, tá certo? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Arthur, eu faço parte do canal Liso da Bolsa, tá bom? Junto com o Paulo Filho, tá certo? Quem ainda não conhece nosso canal, tá bom? Nós já passamos de 130 vídeos e se inscreva no nosso canal, claro, né? Curta esse vídeo, comente, nos deixe nos comentários se você também investe em fundos imobiliários e esses ativos que eu vou falar durante o vídeo, se você gosta, se você tem, enfim, o que você acha sobre eles, tá bom? E para você que ainda não sabe o seu perfil de investidor, tá? Existe, e adiantando logo, né? Existe normalmente o mais comum, é um perfil conservador, moderado ou agressivo. E para você que não conhece ainda, tá bom? A gente deixou fixo aqui no início do nosso canal, tá bom? Um vídeo falando sobre ele com link para você descobrir o seu perfil, tá certo? E vamos aqui logo falar sobre a minha carteira, tá bom? Hoje eu estou com esses ativos, tá certo? Estou atualmente, ó, com 21 ativos de fundo imobiliário, tá bom? Realmente a minha quantidade está um pouco alta, tá? Eu concordo quando alguns comentam que eu tenho muitos ativos de fundo imobiliário, mas foi aquela coisa, eu fui comprando, fui gostando dos ativos, fui gostando do perfil de cada um e fui meio que não vendendo. Deveria já ter vendido, alguns até, mas eu acabei me apegando e por alguns motivos que eu vou falar durante aqui o vídeo, tá? Porque eu ainda tenho todos esses, tá bom? É bem provável que nos próximos meses eu me desfaça de 2 a 3, tá? Eu quero chegar lá pro final do ano com apenas 15 ativos, tá bom? De fundo imobiliário. Mas vamos lá, para termos uma noção, tá? Hoje em dia, pessoal, hoje em dia eu tô com isso daqui investido em fundo imobiliário, tá certo? Ou seja, deixa eu arredondando, né? Eu tô com 50 mil investido em fundos imobiliários. Esses 50 mil hoje, com a cotação de hoje, tá bom? Do que eu tô investido, eu tô perdendo, a minha carteira tá perdendo próximo de 3,7%, tá bom? E, claro, a cotação sempre fica flutuando. Tem dia que eu tô subindo, tem dia que ela tá caindo, mas na cotação de hoje que eu tô gravando o vídeo, tá certo? As minhas cotas estão caindo com o valor atual, desconsiderando os dividendos que eu recebi. Se eu for considerar os dividendos que eu recebi, tá bom? As minhas cotas estão com ganho de. Meu investimento em fundo imobiliário está com ganho de mais de 8%, tá certo? Mas por que eu não me preocupo muito com esse detalhe, tá bom? Com a cotação, com a cotação, né? E o meu ganho atual, tá certo? Por que eu faço isso? Porque o meu foco em fundos imobiliários é aquela renda passiva, algo similar a um aluguel, tá bom? Algo que cai todo mês. Graças a minha carteira de fundo imobiliário, todo mês paga recorrente. Eu não tenho nenhum fundo que não tá pagando nada. Pelo contrário, eu tenho alguns fundos que pagam mais de 1%, tá bom? Já já eu vou comentar com vocês quanto é que a minha carteira tá rendendo hoje, tá? Vamos fazer até junto esse cálculo aqui. Mas eu gosto dela por isso, porque ela me rende uma renda passiva, me rende uma renda mensal e para nós que somos investidores, essa questão da recorrência do valor, né? Aquele valor caindo todo mês na sua conta, lhe estimula a tanto investir quanto a reinvestir os seus dividendos, tá bom? A minha situação atual me permite sempre reinvestir, reinvestir, reinvestir o que vai caindo de dividendos, rendimento, JCP e todos. Como a gente está falando de fundo imobiliário, tá? São os rendimentos que caem todo mês na conta, tá bom? E a parte melhor ainda, os meus fundos imobiliários caem em dias alternados. Ou seja, no começo da semana, no começo do mês eu recebo uma parte, lá pro dia 10 eu recebo outra parte, dia 15, dia 20. Durante o mês todo, toda semana, tá caindo algum rendimento, tá caindo algum valor de fundo imobiliário, tá bom? Mas vamos falar um pouco sobre ela, tá? Hoje em dia a minha carteira se resume a quase 49% em papel e pouco mais de 51% em tijolo. Mas por que isso? A minha meta é ter 50-50, tá? 50 papel, 50 tijolo. 50 papel por quê? Porque aquela renda fixa, tá? Algo que eu
busco sempre algo próximo de 1% na cotação atual, digamos assim, tá com a Selic atual. Então, ela me trazendo próximo de 1%, para mim tá tranquilo. E o de tijolo, como a gente sabe, tá, a grande maioria dos fundos de tijolo, eles não pagam o mesmo valor que pagam os fundos de papel, tá bom? Mas em comparação, o que você consegue ganhar neles, principalmente, são as valorizações da cota, tá certo? Que eu vou mostrar aqui durante o vídeo alguns fundos que eu tenho e os rendimentos que eu tenho deles, tanto do rendimento mensal, né, que são os dividendos que é pago, os rendimentos que é pago, quanto a valorização das cotas, tá bom? E vamos lá, vamos pegar aqui a questão, como eu estava falando, né, de valorização atual. Como a gente pode ver, ó, eu tenho vários fundos meus que eu estou com a questão de quando se compara, tá? O valor que eu comprei por valor da cotação atual, que eu estou perdendo. Mas quando eu comparo com os rendimentos que eu recebi, eu estou apenas com um fundo no negativo. Mas qual é o fundo negativo? É o hectare. Eu até fiz em um vídeo alguns dias atrás, tá bom? Falando um pouco sobre mais o hectare e o Deva, tá certo? Mas isso daqui, o que que eu tenho hoje com ele? É um fundo que eu estou apostando e esperando que ele volte a pagar algo um pouco melhor, tá certo? Só para a gente ter uma noção, só para adiantar o conteúdo, o hectare, ele nesse mês agora, de agosto, tá, que eu estou gravando o vídeo, ó, o meu preço médio dele, ó, é R$ 33,92, tá bom? Durante esse mês de agosto, ele divulgou um dividendo, ó, de 36 centavos, tá certo? Um dividendo acima de 1%. Claro que isso não se refletiu ainda na sua cotação, que continua baixo. Mas mesmo assim, vamos olhar um pouco aqui o hectare, que é o fundo que eu estou perdendo mais, tá? Como a gente já mostrou, é o único fundo que está realmente na negativa, considerando o dividendo com a cotação atual. Ó. Ele é um fundo, ó, que desde novembro está pagando sempre acima de 30 centavos, tá bom? 34, 35, 34. Ou seja, mesmo na cotação pior dele, no rendimento, de novembro para cá, ele está pagando sempre muito próximo de 1%. Aqui foi uma pancada grande, tá? 53 centavos, tá bom? Mas pegando na média, pela cotação que eu comprei, ele sempre está pagando 1%. Então, realmente, para mim não tem nenhum problema. Claro, devido à minha cotação, realmente eu tô com uma valorização negativa, eu estou desvalorizando ele, perdão. Mas na média dele de novembro para cá, ele está sempre pagando acima de 1%. O que que significa? Daqui a pouco, esse fundo meu que está negativo, se ele se manter nessa média de pagamentos, ele vai girar, né, e vai se tornar também um fundo positivo. E claro, a questão de eu ficar fazendo reinvestimentos, tá bom? Como é que eu faço isso? Normalmente eu pego meus fundos, e os que têm maior potencial de crescimento, e o que eu invisto menos são os fundos que eu vou fazer no aporte do mês, tá? Mas, voltando à questão da minha carteira, o único fundo que eu estou perdendo hoje, na situação de hoje, é o hectare, tá bom? Que é um fundo de papel de alto risco, tá? Lembrando, sim. Ele é um fundo de alto risco, eu realmente invisto nele, sabendo que ele é um fundo de alto risco. Mas vamos analisar aqui, ó, pessoal. Quando eu pego toda a minha carteira de fundo imobiliário como um todo, ó, o hectare, eu tenho investido 1.119, que de acordo com a minha carteira só corresponde a 2% de tudo que eu tenho investido, tudo que eu tenho investido em fundos imobiliários. O que isso significa? O meu risco dele é muito baixo. Então eu posso ficar despreocupado mesmo que ele não tenha uma valorização alta e nem esteja pagando dividendos monstruosos. Porque o meu risco com ele é muito baixo, tá bom? Por isso que eu estou realmente muito tranquilo em relação a isso. Agora, no sentido inverso, minha cotação que mais valorizou foi o XPML, ó. O XPML é um fundo, para quem não conhece, é um fundo de shopping, tá bom? Muito bom, que está pagando bons dividendos, que no total ele está valorizando mais de 20%. Isso somando valorização da cota, que está em mais de 8%, com a valorização da cota mais os rendimentos recebidos, né? Ele está valorizando mais de 20%. Ele e o RSAT são os dois fundos meus que estão valorizando, ó, mais de 20%, tá bom? Outro fundo valorizando muito bem é o KNRI, é um fundo de tijolo híbrido da Quineia. Está valorizando, ó, 26%. Ou seja, eu estou com 3 fundos meus que estão valorizando mais de 20% e compensa e muito a perca que eu estou tendo com o hectare, tá bom?
como eu comentei, em questão de cotação, eu estou perdendo 3,7%. Mas quando junta a cotação mais os investimentos dos dividendos recebidos, a minha carteira está subindo 8% e eu estou bem tranquilo, né? Vamos analisar a questão da recorrência mensal, ó. Quando eu pego para analisar apenas o ano de 2018, 2024, perdão, eu estou recebendo em média, ó, vamos pegar aqui, ó, pelo que eu tenho investido, tá? Claro que isso todo mês tem uma diferença, tá bom? Mas por que tem uma diferença, pessoal? Porque eu pego os meus dividendos recebidos durante o mês e vou aportando novamente. Olha aqui, ó, que maravilha. Até pela cotação atual, tá bom? Eu estou recebendo em média, pessoal, em média 0,93 ao mês. Isso lembrando, gente, é livre de imposto, tá bom? É líquido na conta. Até a situação atual, 28 de agosto, os fundos imobiliários não estão pagando nenhum imposto, tá bom? O que significa? A minha carteira está rendendo quase 1%, 0,93, né? Quase 1%. Nesses 2 últimos meses, ó, rendeu acima de 1%, tá bom? O que é que isso significa? Que todo mês, ó, esse mês agora tá com 49.980. Quando cai todos os rendimentos desse mês de agosto, no mês de setembro eu vou ter os 49 mais os 510 que caiu agora em agosto, ou seja, eu vou ter investido 50,590 e assim vai aumentando, aquela bola de neve que a gente fala muito, tá? O que está caindo no mês aumenta do outro, aumenta do outro, aumenta do outro. Mesmo que a questão da cotação atual não reflita tanto, tá bom? Como a gente já mostrou, ela está caindo, mas isso não tem um problema com isso, porque o meu perfil de investidor é de longo prazo. Então é aquela máxima que a gente fala sempre. No mesmo caso também serve para o fundo imobiliário, tá? Fundos bons, quando cai, é melhor ainda, que eu compro cada vez mais, tá bom? Um exemplo aqui para a gente ilustrar a questão da queda de fundos imobiliários, tá bom? Tem um Fiagro muito conhecido, que é o Vigia 11. Ele teve vários problemas na sua cotação, a sua cotação caiu muito. Ó, nos últimos 52 semanas, a cotação chegou a bater a 7,21. Mas hoje, ela já está em 8,50. Só no mês atual, ela já subiu 8%. E é um fundo, ó, que se você pegar, ó, comprar na queda, subiu. Comprar na outra queda, subiu. Comprar nesse outro fundo, subiu de novo. Só quem comprou ele aqui, ó, e carregou até esse momento atual, já ganhou mais de 18% nele, tá? Então o que eu faço? Um fundo meu, eu também tenho um Vigia, tá bom? Aqui, ó. É um fundo que quando ele tá nessas quedas como ele tá agora, ele esteve, né? O que eu faço? Eu compro mais cotas aqui, ó. O Vigia, eu estou perdendo, isso com a cotação errada, tá? Se a gente botar a cotação que a gente tá vendo ali em tela, ó, que aqui eu não tinha atualizado ainda, ó. 8,53. É um fundo, ó, que eu tô bem dizendo 0 a 0 com ele, mas mesmo assim de rendimento eu tô ganhando 10%, pessoal. 10% é uma situação muito boa. É uma situação que me traz uma renda mensal. É que mesmo eu não conseguindo fazer novos aportes em fundo imobiliário, porque nosso dinheiro tem uma limitação, claro, que é o meu caso, a minha meta de ter fundo imobiliário, na situação que eu defini lá no começo do ano, era chegar em 50 mil fundo imobiliário. Pronto, consegui chegar. Isso aportando e reinvestindo. Cheguei. A partir de agora, eu não coloco, se não mudar muita coisa, eu não vou aportar do meu bolso mais dinheiro em fundo imobiliário, pelo menos até dezembro. Quando for dezembro, eu faço uma reanálise. O que eu estou fazendo hoje? Eu estou pegando os rendimentos que está caindo e estou colocando mais e estou só reinvestindo ele. Reinvestindo, porque a minha decisão era o quê? Em aportes, né, em valor investido, chegar em 50 mil. Consegui chegar. Aí nesse momento atual, o que eu estou fazendo? Eu estou focando mais meus aportes em ações. Quando for lá em dezembro, que eu vou reanalisar o que eu tive durante o ano e vou ver, não, ações já está no valor bom, agora eu quero voltar a investir em fundo imobiliário, quero voltar a aportar, tá, em renda fixa ou no investimento exterior. Aí o meu perfil, a minha carteira meio que vai decidir para onde eu vou decidir, tá bom? Para onde eu vou caminhar, tá certo? Mas como eu estava falando, para resumir um pouco mais, né?
A minha carteira de fundo imobiliário está me trazendo próximo de 1%. Para mim está maravilhoso esse número. Eu aproveito esses momentos de quedas e aumento meus aportes nas classes que eu quero, tá? Lembrando, a minha média é 50% em papel, 50% em tijolo. 50% em papel, 50% em tijolo. Então, quando essa diferença está muito grande, eu escolho onde eu vou investir. Se eu vou investir mais em papel ou se eu vou investir mais em tijolo, tá bom? Como eu mostrei, tá bom, pessoal? A minha evolução, tá? Na renda passiva em questão de fundos imobiliários, se a gente pegar, como eu falei, só 2018, tá na média de 484 por mês, tá bom? 2023, tá vendo, ó? Eu não tinha essa mentalidade de investir em fundos imobiliários, então eu não tenho o histórico completo. Mas mesmo assim, em 2023, ó, a partir de setembro ele começou a estabilizar em R$ 400. Agora nesse ano, perdão, ele estabilizou em 480. Se Deus quiser, daqui para o final do ano ele vai estabilizar em 500. Ou seja, é um rendimento mensal que está sempre se estabilizando num valor acima do que era no patamar acima do que era o ano anterior, do trimestre anterior, no semestre anterior, enfim. Nunca quando for analisar, pessoal, nunca tá ali só um mês, tá bom? Pegue uma janela maior de tempo. Analise 3 meses, 6 meses, um ano. A minha janela de tempo, que eu analiso sempre, o meu rendimento, eu tento fazer sempre semestralmente, tá bom? 6 em 6 meses eu faço uma nova análise, para ver se eu tô caminhando correto, tá bom? Ou para ver se realmente teve algum fundo que não performou como eu queria, natural. Ou eu aumento o aporte dele, ou eu vendo dele, enfim, eu faço uma nova análise e eu decido, tá bom? Como eu falei, minha situação atual está muito tranquila em fundo imobiliário. A minha evolução de cotas, ó, de valor investido, lá em março de 23, como eu falei, quando eu comecei em fundos imobiliários, era 15 mil. Hoje a gente já está com quase 48, ou seja, está só uma escadinha crescendo, crescendo. E se Deus quiser, isso lembrando, tá, pessoal? Isso aqui é cotação atual, tá bom? Essa situação que eu estou mostrando aqui de evolução não é de valor investido, tá certo? E até o final do ano, se Deus quiser, ele bate 50. Mas eu vou olhar aqui, ó, só para vocês acompanharem comigo, ó. Em março de 24, ele estava em 47.300, caiu para 47, subiu para quase 48, caiu para 46. Como a gente fala, não seja vendedor de fundo e nem comprador de pouco, nem comprador de topo. O que é que eu fiz aqui em junho? Em junho minhas cotações deram uma queda muito grande mesmo, ó. Saiu de quase 48 para 46. Eu aproveitei essa promoção e peguei todos os meus rendimentos daquele mês e joguei tudo em fundo imobiliário. Tanto que eu recebi em ação, quanto que eu recebi em fundo imobiliário também, tá bom? Por quê? Porque naquele momento a gente tinha muita promoção, tinha muito fundo imobiliário descontado. E eu fiz o quê? Aumentei meus apostas, tanto que, ó, que eles pulou de 46.400 para 48,5, né? E assim vocês vão fazendo balanceamentos, vocês vão analisando qual fundo que está melhor, qual fundo que está pior, vão vendo as oportunidades. No meu caso, eu aproveito muito, nesse momento atual, tá bom? Para aumentar a minha posição em alguns fundos para a minha carteira estratégica, tá bom? Quais são os fundos estratégicos que na minha carteira que tem? São os fundos de shopping e os fundos de logística, tá certo? Por quê? Porque são fundos que estão realmente alguns descontados, tá? Hoje em dia não tem tanto mais desconto, mas alguns meses atrás estava com um desconto muito bom. E eu fiz o quê? Aproveitei e manter meus aportes nele. Agora, de agosto para setembro, já está invertendo. Os meus fundos de logística, de tijolo, né? Já estão num preço muito bom. Não tem aquele desconto todo. Agora, alguns de papel tá com desconto muito bom. Como eu comentei do Vigia, que deu um desconto muito bom nele. Realmente a cotação dele caiu muito. Um outro que eu investi muito, que eu acabei aumentando meus aportes nele, foi o BTAL11, esse fundo aqui, tá bom? É um fundo que a cotação, gente, ó, bateu R$ 70. E é um fundo que tá pagando, desses 3 últimos meses, só pra gente ter uma noção, tá bom? Vamos ver aqui quanto é que o fundo pagou. BTAL11. É um fundo da BTG, tá bom? Ele, ó, pagou, ó, nos 3 últimos meses. 3 não. Desde maio, ó. Os 4 últimos meses, ó. Ele vem pagando 84 centavos, tá bom? Ele veio melhorando seus rendimentos, tá certo? Meio que estabilizou 84 centavos. Para mim, ó, como a gente pode ver, ó, é um fundo que só em variação de cota eu já tá ganhando 11% e no total mais de 17%. E para mim tá tranquilo. Como é que eu faço meu balanceamento hoje em dia? É o percentual da carteira. Se ele já tá, ó, mais de 10%, como esses dois casos aqui, mais de quase 10%, 6%,
eu vou decidindo se eu vou investir ou não nele, tá bom? Na minha situação atual hoje, o que eu tento fazer? Eu tento aumentar os meus fundos imobiliários que eu estou com um percentual baixo em carteira, ó. Esses daqui são os fundos que eu tento aumentar os meus aportes nele, tá bom? Porque em relação à minha carteira, eles estão muito descontados, estão muito abaixo. E eu analiso a situação, ó. Por exemplo, aqui, ó, esses dois aqui, ó, de papel, estão caindo mais de 10%. Esse outro também está caindo mais de 10%. Esses dois aqui caindo mais de 14, 16%, tá bom? Então eu sempre tento olhar para um fundo meu que está muito descontado, tá com uma cotação dele, apanhou muito, e eu vejo as perspectivas dele de futuro. Se tem perspectivas boas ou perspectivas ruins, tá bom? Então, pessoal, nesse vídeo de hoje, o que eu tinha para mostrar para vocês era basicamente isso, tá bom? A mostrar quanto uma carteira de fundo imobiliário com um valor próximo de 50 mil estava rendendo por mês, as perspectivas que eu tinha para minha carteira, o porquê que eu tenho essa carteira de fundo imobiliário, tá? O que me motivou, e para passar para vocês, né, que a minha situação hoje é esse valor aqui e essa carteira. Mas para daqui a 6 meses, daqui a um ano, eu posso mudar, tá bom? A nossa carteira, pessoal, o nosso perfil de investidor, ele não é fixo, tá bom? Ele muda muito, ele é muito mutável. Nessa situação hoje, como eu falei, para mim na situação de fundo imobiliário tá ok. Eu cheguei no número que eu queria nesse momento. Mas pode ser que no próximo mês eu mude. Não, eu quero aumentar fundo imobiliário, eu quero diminuir fundo imobiliário. Você vai analisando o perfil que para você acha melhor, tá bom? E como a gente comentou no começo do vídeo, quem ainda não conhece nosso canal, se inscreva no nosso canal e envie esse vídeo para alguém que queira investir em fundo imobiliário, tá bom? E não conhece muito ainda. E se tem algum fundo imobiliário que você já gosta de investir ou queria saber um pouco mais sobre ele, deixe isso nos comentários que a gente vai fazer um outro vídeo falando sobre ele, tá bom? Valeu aí, pessoal. Boa semana a todos.